Na tese que o Espiritismo nos apresenta sobre a educação moral, está implícita a formação do ser humano moral. Mas como isso vai acontecer? Primeiramente, precisamos entender essa questão da moral. Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é moral. Questão 629. E os espíritos respondem que moral é a regra da boa conduta para com os outros. É procurar sempre fazer o bem. É o respeito aos direitos dos outros. É também saber se colocar no lugar dos outros. E quando lemos essa resposta, imediatamente nós então entendemos que nessa regra de boa conduta para com os outros, nós então podemos formular que o bem, quando falamos do bem, só é o bem quando faz bem para todos. Isso é moral, sem nenhum torneio acadêmico filosófico. Portanto, a proposta da educação moral à luz da doutrina espírita é realizar a elevação do ser humano acima das necessidades artificiais da sociedade e das paixões, dando a ele objetivos superiores de vida, ideais mais nobres, sempre dentro dessa perspectiva do respeito aos direitos dos outros, do saber se colocar no lugar dos outros e de realizar o bem sempre para o bem coletivo. As necessidades artificiais, elas existem na medida em que a nossa sociedade se torna cada vez mais civilizada, tecnológica e assim por diante. Mas nós não somos necessitados das coisas artificiais que a nossa sociedade vai inventando para o consumo dentro de um sistema capitalista, porque podemos perfeitamente viver com o necessário, não com o supérfluo, que aliás o nome já diz, é supérfluo, não é necessário. E as paixões precisam ser controladas, dominadas, porque nós não vivemos aqui na Terra apenas pelos instintos animais, mesmo porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito imortal. A educação moral também vai trabalhar a moderação dos nossos desejos, porque nós não precisamos ter de tudo a qualquer custo. Não há essa necessidade, mesmo porque a morte, que é a fatalidade da vida terrena, vai nos desalojar, vai nos tirar de todas as coisas materiais. É claro que temos que trabalhar para ter o necessário e para vivermos bem. Mas isso não significa que todo mundo da família tenha que ter o celular da última geração, que nós tenhamos que ter instalado em casa a mais nova tecnologia de informação, que cada um tem que ter isso e aquilo. Não. Precisamos moderar os nossos desejos e olhar para os desejos espirituais. Ou seja, nos moralizarmos, nos elevarmos acima da matéria, na nossa realidade como espíritos imortais. A educação moral, à luz do Espiritismo, foca
em todos esses pontos. E também vai nos levar a termos uma conduta de calma e serenidade diante dos desafios existenciais, porque sabemos com o Espiritismo que nada nos acontece por acaso. E quanto mais formos previdentes, menos problemas teremos nesta existência. Mas estamos no mundo de expiações e provas, e, portanto, não temos como escapar das provas necessárias ao nosso adiantamento espiritual e mesmo a determinadas expiações. Mas com a visão que o Espiritismo nos dá sobre a vida, teremos resignação, confiança, fé, sem jamais perder a esperança. Também a educação moral vai fazer com que consigamos encontrar a felicidade. Como? Praticando o bem, a caridade. Quando fazemos isso, somos felizes, mesmo tendo inúmeras dificuldades diante de nós, de ordem pessoal, familiar, profissional, social. Mas podemos gerar para nós mesmos a felicidade e levar essa felicidade também aos outros, porque sabemos que tudo passa, menos a misericórdia divina sobre nós. E, finalmente, a educação moral vai fazer com que esse ser humano moralizado supere sem contrariedades, mas com resignação, as dificuldades da vida. Porque sabe que o acaso não existe, que Deus, Pai e Criador, não permite que carreguemos um fardo mais pesado, maior do que podemos carregar aqui nesta existência. Então, ao invés de se entregar à dor e ao sofrimento, pelo contrário, vai bem dizer sempre a vida de ser grato a Deus. A gratidão é muito importante. Tudo isso significa o homem e a mulher moral, o ser humano moral, o espírito imortal que nós somos, destinados à perfeição. E é claro que o ser humano, educado através desses princípios, será honesto, incorruptível, ético e agindo sempre no bem para todos. Pense nisso, a importância de trabalhar a educação moral para a formação do ser humano moral, respeitando o livre-arbítrio dele, sua autonomia, seus direitos, mas mostrando a ele este caminho de moralização e de espiritualização, não apenas de si mesmo, mas também do próximo e de toda a sociedade, para gerar, então, uma humanidade mais feliz, sem violência, sem guerras, sem egoísmo. É possível? Perfeitamente possível, mas depende, claro, de nos movimentarmos para colocar em prática a educação moral do espírito imortal que todos somos.